Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da JHSF Participações sobre os resultados do quarto trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco os senhores Tiago Alonso de Oliveira, diretor-presidente e de Relações com Investidores, e Mara Boaventura Dias, gerente de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação será gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, chame o operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da JHSF, no endereço ri.jhsf.com.br e pela plataforma MZIQ, onde a apresentação também está disponível para download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da JHSF constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica ou na legislação e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da JHSF e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Tiago Oliveira, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Tiago, pode prosseguir. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao call de resultados da JHSF sobre o exercício de 2019. Eu queria começar esse call de uma maneira um pouco diferente dos últimos que a gente fez e começar por uma retrospectiva de um ano que para a gente foi um ano bastante ativo. Nós começamos primeiro com um nível de atividade na parte imobiliária como há alguns anos nós não apresentávamos. Esses lançamentos todos estão sendo feitos dentro de um compromisso da companhia para com seus clientes de levar qualidade e excelência para os produtos, que a gente consiga com isso entregar soluções inovadoras e criativas para cada um desses produtos que estão recém-lançados. Que eu queria destacar o Fasano Cidade Jardim, que foi lançado com um valor geral de venda de 830 milhões, e o Boa Vista Village, que é um projeto de cerca de 10 anos aí de execução, para os quais a gente estima um VGV total de 4 bilhões e meio, e que no finalzinho do ano passado nós lançamos de forma faseada a primeira etapa desse projeto com o Surf Lodge, e na sequência vem o condomínio de golfe dentro do Boa Vista Village. E com isso a gente estima aí um VGV lançado de 1,2 bilhão de reais. Na parte de varejo, a gente teve também um ano bastante ativo. Abrimos 3 lojas. A loja da Bauman, a única loja no Brasil dessa marca. CJ Mares e também Chloé, uma outra marca exclusiva no Brasil que está com a JHSF. Mais à frente a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre a estratégia do varejo, mas a abertura dessas 3 lojas está absolutamente em linha com aquilo que a gente deseja para essa unidade de negócio. Não foi só no varejo que nós tivemos abertura. Na parte de restaurantes foram 2 inaugurações do Gero Panini. Para quem não conhece, o Gero Panini é um novo conceito que foi criado durante o ano de 2019 e já ganhou o prêmio de inauguração do ano pela revista Veja, Comer e Beber. Então a gente está com uma linha de desenvolvimento de novos negócios para a abertura de 2 Gero Paninis por ano. Não poderia deixar de destacar ainda no ano passado a inauguração do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo, que é uma infraestrutura que foi pensada em segurança e em comodidade para os usuários da aviação executiva da região metropolitana de São Paulo. Esse é um projeto importante para a companhia e que felizmente no dia 16 de dezembro do ano passado foi inaugurado, portanto deixando a fase pré-operacional e já em fase operacional. Lançamos também no ano passado as operações do Fasano em Nova York. Nova York é uma cidade icônica
para todas as marcas, não seria diferente para o Fasano. Lá são 2 projetos, é o Fasano Fifth Avenue, que nesse momento ele já opera em fase de soft opening, e o restaurante Fasano New York, que inaugura na virada do primeiro para o segundo semestre de 2020. A gente ainda teve, ao longo do ano, várias ações que resultaram no aprimoramento da estrutura de capital da companhia, quer passando pelo alongamento do perfil da dívida, quer pela redução dos spreads e também por uma oferta primária de ações que reforçou em mais de R$500 bilhão o caixa da companhia. Queria destacar também ainda que ao longo do ano nós tivemos um crescimento importante na base dos nossos acionistas. Esse crescimento ele é superior a 700%. No dia de hoje são mais de 51 mil acionistas que investem as suas poupanças, as suas reservas aqui com a JHSF, a quem primeiro eu agradeço pela confiança e em nome da administração nos sentimos honrados com a participação de vocês aqui conosco. E ainda durante o ano a gente percebeu um crescimento do volume médio negociado das ações da ordem de 32 vezes. Então hoje a gente tem mais liquidez, tem mais acionistas e, portanto, acho que foi um passo importante que nós demos no sentido do aprimoramento do canal mercado de capitais. Por fim, mas não menos importante, eu tenho que agradecer muito o time da JHSF por todas as realizações que eles entregaram ao longo do ano, por um resultado bastante expressivo, e não só o resultado, mas a geração de caixa operacional também bastante expressiva. E além deles, quero agradecer todos os nossos parceiros de negócios que confiaram naquilo que a gente estava planejando e conseguiu entregar, nos nossos clientes, que são a razão da JHSF existir, e nos nossos acionistas. Com essa introdução, eu queria convidá-los para passar para a primeira página da apresentação, onde a gente vai começar a falar do desempenho da incorporação. É a página número 4 da nossa apresentação. Então, eu começo a minha mensagem aqui com a parte das vendas. O ano para a incorporação ele foi um ano de sólido crescimento para o produto Fazenda Boa Vista. Nós crescemos as vendas em 84%. Lançamos e já vendemos 96 milhões de reais do Fasano Cidade Jardim, que é um projeto que está absolutamente dentro do nosso cronograma e que já está com as obras iniciadas. E o Boa Vista Village, que em 20 dias, apenas 20 dias, vendeu 17 milhões de reais. Com isso, a gente conclui que as vendas consolidadas da incorporação cresceram 190%, e a gente segue firme no compromisso de entregar esses produtos criativos e inovadores que a JHSF desenvolve e dentro de padrões elevados de qualidade para aqueles clientes que confiaram no nosso time a produção desses diversos produtos que eu acabei de mencionar. No que diz respeito à receita, a gente teve um crescimento de receita da incorporação da ordem de 120%, sendo que a receita da Fazenda Boa Vista cresceu 99%. No Fasano Cidade Jardim, dos 96 milhões que foram vendidos, nós reconhecemos apenas 27 no resultado, portanto, tem um valor aí para os próximos trimestres para ser reconhecido de mais 69 milhões, isso independente de vendas novas. O Village e os 17 milhões que foram vendidos no ano passado em nada foram reconhecidos em termos de receita no ano de 2019. E além disso, nós temos mais 16 milhões de receita para reconhecer do projeto das Sport House. Então o total de crescimento de receita foi da ordem de 120% e ainda não reconhecidos mais 102 milhões de reais de receita. Com esse perfil de vendas e receita, nós também vimos o EBITDA crescer 82% e a margem do ano para a incorporação ficou na casa dos 44%. Quando eu me refiro à margem, é margem EBITDA ajustado, que alcançou praticamente 112 milhões durante o ano passado. Vou pedir para a gente passar para a próxima página e falar do desempenho
da renda recorrente. Aqui na página, mais destacadamente, eu vou falar dos shoppings. O que a gente pode destacar aqui é que a venda dos lojistas, ela cresceu 16%. Para a gente, essa é uma leitura de um número excelente, uma vez que o PIB teve um desempenho ainda fraco durante o ano de 2016. E essa venda, ela comprova que a tese da JHSF de focar no público de alta renda, como forma de estar mais exposta ao crescimento, ela tem se mostrado uma tese acertada. O segundo item que eu queria destacar é o gráfico que está na parte inferior à esquerda, que é o custo de ocupação. Está num patamar que a gente julga bastante saudável, de 9,4%. E isso é um dos, se não o melhor indicador de custo de ocupação das empresas que publicamente reportam esse número. E o que traz para a gente não só uma competitividade com relação a outras empresas que operam shopping centers, como também a plataformas de e-commerce. O terceiro item que eu queria destacar aqui é o gráfico da parte de baixo à direita, que é a taxa de ocupação. Nós fechamos a taxa de ocupação em 97% durante o ano de 2019, melhorando em 200 bips a taxa de utilização dos nossos ativos de shopping, sendo que o grande destaque é do shopping Ponta Negra, onde a gente viu um avanço importante em termos de redução de vacância, e nesse momento a gente negocia 3 contratos que são bastante importantes aí para concluir uma etapa de reposicionamento do shopping Ponta Negra. Para terminar, o gráfico dos indicadores operacionais. Os indicadores operacionais também vieram todos eles em patamares que nos deixaram bastante satisfeitos com o desempenho do time, o desempenho das lojas. E, portanto, a gente teve aqui, na parte de shopping center, um desempenho para celebrar. Aonde a gente, da área de renda recorrente, ainda tem um trabalho importante para trilhar, é na parte do varejo e do CJ Fashion, que, embora ambos ainda não sejam rentáveis, eles têm apresentado boas taxas de crescimento, e a gente tem planos de seguir com o crescimento do varejo para 2020, a partir da abertura de novas lojas, não só no Shopping Cidade Jardim, como também no Shops, que é aquele projeto que a gente inaugura na virada do primeiro semestre aqui em São Paulo, onde a gente deve ter também um reforço de atividade de varejo. Quando a gente olha essa atividade de renda recorrente, nós fechamos o ano com um crescimento de 13,2% na receita. Portanto, uma vez mais, comparando com o desempenho do PIB, foi algumas vezes superior ao que cresceu o PIB do país nesse mesmo ano. E em termos de resultado operacional, o EBITDA ajustado, melhor dizendo, nós crescemos 24%. Eu queria destacar um ponto, que são as propriedades para investimento, que tiveram apreciação durante o ano de 437 milhões. Para aquelas pessoas que não são tão afeitas a esse método de contabilização, isso daqui é um patrimônio da empresa que foi criado para a companhia e, portanto, para os acionistas. Queria convidá-los para passar para a próxima página número 6 da nossa apresentação, para falar do desempenho dos hotéis e dos restaurantes. Na parte de hotéis, a gente cresceu praticamente 9% a diária média, também um crescimento acima do crescimento do PIB, um crescimento superior àquele verificado em termos de inflação. Então, tem aqui um crescimento real para a companhia. E a RevPAR, que é uma medida utilizada no setor, cresceu 15%. Também fruto aí de uma ocupação mais robusta que a gente teve no ano. Nós tivemos uma média no ano de 2019 de 63%, contra 59% no ano anterior. E, destacadamente, no quarto trimestre, nós tivemos uma ocupação da ordem de 70%. Então, a RevPAR, ela traduz esse efeito da diária média com uma ocupação também mais forte. Na parte dos restaurantes, um crescimento
do número de couverts da ordem de 29% e com um crescimento do couvert médio da ordem de 2%. Queria lembrar que, como nós lançamos 2 Gero Panini, que é um produto que tem um couvert médio mais baixo, esse indicador de crescimento é um indicador de crescimento bastante positivo à luz desse novo cenário de couverts médios trazidos pelo Gero Panini. Em termos de divisão desse negócio, nós fechamos 56% da receita advinda dos restaurantes e 44% advindas da hotelaria. Em termos de DRE, crescemos a receita líquida em 10%, crescemos o EBITDA ajustado em 50%. Esse crescimento do EBITDA ajustado, para quem nos acompanha há mais tempo, era algo que a gente vinha sinalizando há algum tempo, que vinha num trabalho de melhorar a eficiência de gastos dessa divisão, e a gente está conseguindo avançar a qualidade e, ao mesmo tempo, avançar no controle de gastos. Daí, portanto, o grande efeito no resultado ou no EBITDA ajustado desse período. Passando para a página número 7, algumas das pessoas que a gente já viu que estão aqui participando do call tiveram a oportunidade de estar junto conosco na inauguração do aeroporto, que foi no dia 16 de dezembro do ano passado. O aeroporto, portanto, superou já a fase pré-operacional. Ele está, nesse momento, em fase operacional e uma fase bastante ativa de comercialização da sua capacidade. Nesse momento, a gente já tem 50% da capacidade já reservada para aqueles clientes que visitaram o aeroporto, que entenderam as vantagens de ter seus aviões operando conosco. Uma infraestrutura segura, moderna, pensada e desenvolvida para o passageiro da aviação executiva, como nenhuma outra infraestrutura semelhante oferecida aqui no Brasil. Quero dizer também para vocês que a gente tem um pipeline ou um processo de originação de mais aeronaves para estarem angaradas no aeroporto. Esse volume de aeronaves que hoje são prospects para a companhia supera a capacidade total do aeroporto em 200%. Então, a gente está caminhando de forma progressiva, no sentido de ir ocupando a capacidade atual, e na medida que ela vai sendo na sua totalidade ocupada, a gente vai tratar então um pouco mais para frente no ano de expandir pontualmente aquilo que for necessário para atender os clientes. Por fim, eu queria deixar uma mensagem para todos de que, uma vez superada a etapa de obras, lançamento, em paralelo a esse processo de comercialização que eu acabei de destacar para vocês, a gente está trabalhando de maneira bastante intensa no processo de internacionalização do aeroporto, o que a gente acredita ser possível de ser feito ainda durante o ano de 2020. Queria pedir para a gente passar para a página número 8 da nossa apresentação. Aqui está resumido o resultado consolidado dos nossos negócios. Então, receita líquida alcançou praticamente 640 milhões de reais, um crescimento de 40% contra o ano de 2018. O lucro bruto cresceu 44%, então a gente alcançou 310 milhões aí de lucro bruto, então a gente percebe já também um efeito positivo de crescimento de margens ao longo desse último ano. Olhando para o EBITDA ajustado, ele cresceu 60%, a gente saiu de 141 milhões no ano passado e chegou a 227 no ano de 2019. Quando a gente olha para o resultado financeiro, e aqui a gente está olhando um resultado financeiro recorrente, né? A gente teve uma redução expressiva de quase 24% na despesa financeira líquida, que reflete bastante 3 efeitos aqui. Um efeito de redução dos spreads, que tem a ver com a melhora do perfil de risco da companhia. Um outro efeito de redução
do total da dívida bruta média que nós tivemos ao longo do ano e também uma melhora do perfil ou da duration da dívida da companhia. Por fim, com o resultado disso aqui, tudo que a gente falou, a gente está tratando de um crescimento da ordem de 5 vezes do lucro líquido, que passou de praticamente 54 milhões no ano passado para 327 milhões no ano de 2019. Queria passar agora para a página número 9 da nossa apresentação. Aqui a gente apresenta a dívida bruta da empresa, que ficou praticamente estável, teve uma variação da ordem de 13 milhões de reais. Dentro dessa variação está incluída uma operação de captação que nós fizemos no final do ano passado de 120 milhões de reais, que nesse momento ela é classificada como dívida, mas é uma dívida que será convertida em uma participação minoritária num projeto que a companhia desenvolve na Faria Lima, aqui em São Paulo. A evolução do caixa é uma evolução expressiva. Nós crescemos 131% a posição de caixa dentro do exercício de 2019. E, por fim, a gente teve uma evolução de quase 100 milhões no capital de giro alocado ao contas a receber, onde aqui o principal elemento dessa redução foi o recebimento de uma parcela de preço, e era a última parcela de preço que nós tínhamos a receber do fundo XPMOL, que comprou da JHSF no final de 2018 alguns ativos e que acabou pagando no primeiro trimestre de 2019. O que a gente pode concluir também de praticamente uma estabilidade do demais pedaço do contas a receber é que o giro sobre esse pedaço do capital investido melhorou bastante na medida que nós crescemos a receita em praticamente 40% e mantivemos o valor de capital alocado no contas a receber estável. Isso tudo dito, a nossa dívida líquida reduziu em 314 milhões, ou ela caiu 55% com relação a que nós tínhamos no encerramento do ano de 2018, o que está bastante em linha com uma mensagem que nós vimos passando ao mercado de desalavancagem e de reforço de estrutura de capital. Com isso, a gente percebeu também, no prazo médio da dívida a vencer, uma evolução de 3,9 anos para 6,4 anos, então nós alongamos a dívida em 64%, também algo importante na construção da estrutura da dívida da companhia, e uma redução de custo médio incorrido da ordem de 11%. Com isso tudo, a gente termina o ano de 2019 com uma relação de EBITDA ajustado dos últimos 12 meses para a dívida líquida na ordem de 1,1 vezes. Patamar esse que a gente acha absolutamente confortável para ser carregado aí para os próximos períodos. Antes da gente entrar na etapa de perguntas e respostas, eu queria só reforçar aqui algumas mensagens dos destaques nossos do ano. Crescimento do resultado bruto em quase 44%, do resultado operacional em 104% e do resultado líquido em 508%. A incorporação crescendo vendas em 190%, em 120% a receita líquida e em 82% o EBITDA ajustado. Crescimento da venda de lojistas de 16% na renda recorrente, que teve uma receita líquida que cresceu 14% e um EBITDA ajustado que cresceu 24%. O aeroporto, que até pouco tempo atrás gerava algum grau de preocupação para alguns acionistas, ele já está funcionando, com cerca de 50% da capacidade locada e com um pipeline comercial bastante animador. Em termos de estrutura de capital, com a conclusão do processo de oferta de ações que aconteceu em novembro do ano passado, houve um reforço da posição de caixa, houve a queda da dívida líquida,
houve o alongamento do perfil da dívida e houve redução dos custos de financiamento, que a companhia segue trabalhando para manter sempre aprimorado. Eu queria fazer uma pausa agora para dar para vocês a oportunidade de trazerem perguntas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha uma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Caso você esteja acompanhando a teleconferência por webcast, clique em Pergunta ao palestrante para encaminhar sua pergunta à JHSF. Solicitamos aos participantes da teleconferência em inglês que realizem todas as perguntas de uma vez. Nossa primeira pergunta vem de Roberto Weissman, do Bradesco BBI. Senhor Roberto, pode prosseguir. Boa tarde, gente. Obrigado pelo call. Parabéns pelos resultados. Nossa primeira pergunta aqui do nosso lado é em relação à parte de incorporação. A gente viu aí uma margem bruta aí de 61,5%. Isso basicamente dá uma combinação aí de Fazenda Boa Vista e uns 10% da receita aí oriunda de Fazenda Cidade Jardim. E entender a margem bruta individual de cada um desses dois projetos e como que se compõe esse 61,5%. Nossa segunda pergunta, no segmento de shoppings, acho que aí surpreendeu as expectativas positivamente. A gente viu um crescimento de receita mais forte do que esperado aí, e isso ainda é mais positivo, levando em consideração que tem um GLA menor que o ano passado, né, por conta do Catarina Fashion Outlet, principalmente. Entender se esse aumento ele é mais assim um aumento de venda gerando um aluguel percentual, ou se a gente já está enxergando alguma coisa de redução de desconto em aluguel mínimo também crescendo. E se vocês pudessem dar uma cor maior nessa quebra por shopping, né? Você falou que o Ponta Negra se destacou aí, mas também entender um pouco mais dos outros 3 shoppings, aí como isso se comportou. Obrigado, viu? Roberto, obrigado aí pelas suas perguntas. Começar pela questão da margem na incorporação. A margem ela tem talvez 3 níveis que são diferentes a depender do perfil de produto. Então, quando a gente vende o produto Fazenda Boa Vista terreno, a gente tem um patamar de margem maior do que essa média. Quando a gente vende o produto casas construídas em terrenos na Fazenda Boa Vista, a margem se aproxima mais da margem média que a gente está vendo aí nesse trimestre, e a margem média do Fazano Cidade Jardim, ela também está nesse contexto próximo aí da margem média. Então eu diria, margem terreno é a mais alta, margem casa com terreno é a menor delas, e a margem Fazano Cidade Jardim é mais próxima dessa média que acabou dando dentro do trimestre. Sua segunda pergunta, eu acho que ela tem uma premissa que não está correta. A gente, quando apresentou o release de resultados, fez um disclaimer no segundo parágrafo da capa, dizendo que a comparação com o ano de 2018 ela foi feita na mesma base de ABL. Mas tirando esse comentário, tudo mais o que você comentou está correto. Então, de fato, houve um crescimento expressivo. De fato, os indicadores operacionais todos foram talvez aí acima do que era a expectativa geral. O que a gente pode dizer com isso é que as vendas, ou se eu posso dizer, a compra do público perfil da JHSF ao longo do ano passado, do ano de 2019, ela foi forte. Ela foi acima da média do comércio no Brasil, e essa questão do posicionamento para o público de alta renda, que é parte da essência do modelo de negócio da JHSF, está se mostrando como um posicionamento
estratégico acertado, onde a gente consegue ter taxas de crescimento para o negócio que são superiores se a gente estivesse trabalhando de uma maneira mais pulverizada em outras faixas de renda. Só um follow-up na pergunta, se me permite, Thiago. Essa parte de e-commerce, isso também chamou um pouco a atenção aqui positivamente, né? Esse crescimento de receitas de varejo e-commerce. A gente consegue ter uma cor assim de quanto na Cidade Jardim o e-commerce já representa de vendas totais? Roberto, não dá para ser tão cartesiano. A gente tem lojas, algumas lojas que já têm alguma coisa perto de 10 a 12% do seu volume de vendas que vem do e-commerce. A gente tem outras lojas onde a penetração ainda é relativamente baixa. Então, o CJ Fashion é algo ainda relativamente novo, e que a gente está o tempo inteiro fazendo ajustes de modelagem, ajustes na plataforma como um todo para torná-la mais eficiente. A gente está muito satisfeito com os resultados que estão sendo apresentados até agora, ainda que a plataforma como um todo não seja ainda lucrativa, mas o nosso modelo projetado é que com o continuado crescimento das vendas através da plataforma, ela comece a ter o seu break-even alcançado. E também estou fazendo toda essa contextualização porque ao longo do ano passado a gente acabou trazendo para a plataforma do CJ Fashion algumas operações que não estão fisicamente integradas ao shopping Cidade Jardim. Principalmente atividades que não têm concorrência no shopping Cidade Jardim, mas que o nosso público entende que traz complementariedade para eles. Então, para que a gente alcançasse esse objetivo, nós criamos uma ferramenta chamada CJ Concierge, que é uma interação através de um personal shopper que acaba levando para o cliente uma solução que vai além daquela que está ofertada dentro do shopping Cidade Jardim. Está muito claro. Obrigado, Thiago. Enquanto a gente pega a próxima pergunta, tem algumas perguntas que chegaram aqui pelo webcast e eu vou começar a pessoa se identifica como José. E a pergunta é: o empreendimento na Faria Lima será shopping ou salas comerciais? José, ele vai ser um empreendimento voltado para a parte de varejo, portanto não serão salas corporativas. A segunda pergunta vem do Daniel Silva Guimarães, e ele pergunta se há interesse de expansão para outras regiões com aeroportos. Daniel, nesse momento não. A gente está, como empresa, muito focado na região metropolitana de São Paulo. A próxima pergunta vem do Christian Bjolsen. Ele diz: parabéns a todos os colaboradores mais uma vez, resultado estelar. Olhando nas vendas contratadas para o Fasano Cidade Jardim, acho que temos 61 milhões no terceiro trimestre e 35 no quarto trimestre. Se fosse possível comentar um pouco mais sobre as expectativas para o projeto em termos de curva de vendas, eu agradeceria. Christian, obrigado pela sua pergunta. A curva de vendas está absolutamente em linha com a curva que nós traçamos. O nosso planejamento comercial para esse projeto é de vender ao longo de 3 anos a totalidade do VGV, numa curva de 40% do VGV no primeiro ano, 30% no segundo ano e os 30% residuais no terceiro ano. Então, essa curva que nós entregamos dentro do ano de 2019, ela atende esse planejamento comercial que foi feito. Eu queria passar de volta a palavra para o mediador aí, que acho que tem algumas outras pessoas que estão na fila para fazer perguntas. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Camila Oliveira, do Banco do Brasil. A senhora Camila pode prosseguir.
Boa tarde a todos, parabéns pelos resultados. Eu gostaria de abordar 3 pontos, eu acredito que eles vão ser rápidos. Com relação ao aeroporto, vocês já têm uma estimativa de quando ele atingiria a maturidade? Se seria pelo ano 5 ou eu estou antecipando muito com essa pergunta? Já na renda recorrente, a gente viu agora que para o quarto TRI, o same-store sales, ele cresceu em menor intensidade aqui no quarto TRI de 18. Isso é reflexo dessa estratégia adotada para o Shopping Ponta Negra? E, por último, a gente está vendo várias iniciativas aí da companhia e, se for possível, dar uma atualizada do que a gente pode esperar em termos de desembolso de CAPEX para o ano de 2020. Obrigada. Obrigado, Camila, pelas suas perguntas. A questão da maturidade do aeroporto, acho que a gente tem que olhar sempre o aeroporto como um ativo que a companhia construiu e que opera e que, de maneira modular, a gente tem interesse em fazer expansões à medida que tenha demanda contratada. Então, a gente entende que a maturidade da fase atual, ela tem tudo para acontecer dentro do ano de 2020. Portanto, levar a gente para uma posição acima de uma posição de break-even, já dentro do primeiro ano de operação. E aí, na medida que aquele pipeline comercial que eu comentei que está sendo trabalhado, ele for amadurecido, a gente pode pontualmente expandir e modularmente a capacidade do aeroporto. Mas isso, acho que a gente só estaria pronto para falar de uma maneira mais objetiva um pouco mais para frente no ano. Com relação à sua pergunta, especificamente do same-store sales no quarto trimestre de 2019 contra o quarto trimestre de 2018, o fato é que a gente teve um same-store sales no quarto trimestre de 2018 muito forte. Tão logo a gente viu principalmente a definição eleitoral acontecer, a gente teve o mês de novembro e dezembro do ano passado muito, muito forte. Então, aqui eu acho que é muito mais uma questão de base de comparação do que pontualmente um ou outro shopping que tem uma postura diferenciada. Em termos de CAPEX para 2020, a gente tem esse ano a conclusão do projeto do Cidade Jardim Shops, que é um projeto que tem mais uns 4 meses, talvez, ainda de obras para incorrer. E nós já iniciamos a expansão do Shopping Cidade Jardim. Nós já iniciamos a construção da nova área de estacionamentos, para então depois fazer a conversão da área de estacionamento em área bruta locável. E ainda, nas próximas semanas, a gente inicia a expansão do Catarina Fashion Outlet. Então, esses são os 3 principais projetos que a gente tem aí para o ano em termos de utilização de CAPEX. Tá certo, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Luiz Peçanha, do Banco Safra. Senhor Luiz, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Eu acho que minha pergunta é mais um follow-up dessa última pergunta em relação aos projetos, né? Tem aí a conclusão do Shops e a expansão do Cidade Jardim, principalmente. Eu queria saber um pouquinho mais de detalhe. Essa expansão do Cidade Jardim é aquele terreno que fica na frente do Cidade Jardim, que começa aquele projeto maior de um shopping de 23 mil metros quadrados de ABL. E depois desses projetos, eu sei que vocês têm uma série de outros terrenos. Eu queria saber se tem algum tipo de guidance em relação a datas de lançamento desses outros terrenos. Exemplo, o terreno de Salvador, né, que vocês têm uma área aí de quase 38 mil metros quadrados, provavelmente para lançamentos de residenciais. No Itaim também tem um terreno de 1.000 metros quadrados, que no release de vocês colocam como para uso misto, bem como expansão do Catarina. Sei que lá provavelmente
o investimento acaba sendo mais rápido, né? O shopping é um shopping horizontal. Se dá já para imaginar uma data de inauguração para essa expansão do Catarina. Luiz, deixa eu começar aqui só fazendo um esclarecimento. Em Salvador não tem nenhum plano, nenhum projeto nesse momento de fazer desenvolvimento imobiliário. O único projeto que nós temos para Salvador é um projeto de uma pequena expansão do Shopping Bela Vista, que é o shopping que a gente tem lá em Salvador, e é uma expansão que ela visa aumentar o grau de satelitização do shopping. Tá? Os terrenos que a empresa tem no entorno lá do shopping são terrenos que estão em fase de comercialização, uma vez que nosso foco de investimentos ele está na região da cidade de São Paulo e um raio não superior a 100 quilômetros da cidade de São Paulo. Com relação às suas perguntas sobre Cidade Jardim, não, a gente não vai fazer essa expansão do Shopping Cidade Jardim no terreno dos 23 mil metros. O que a gente está fazendo é converter uma área de estacionamento coberto no prédio onde hoje opera o shopping em mais área bruta locável, deslocando para um terreno vizinho ao shopping a parte de estacionamento. Então, é um ABL adicional de quase 16 mil metros, por cerca de 13 mil que é comercial de lojas e serviços, e outros 3 mil que é a construção do Hotel Fasano Cidade Jardim. E por fim, a questão da data de inauguração do Catarina Fashion Outlet, eu vou te pedir para dar essa resposta um pouco mais para frente, porque a gente não consegue neste instante precisar. Não é algo que vai acontecer em 2020, mas com um bom grau de confiança acontece ainda dentro de 2021. Legal, obrigado. Eu vou aproveitar aqui que a gente tem algumas perguntas que vieram do webcast. A primeira delas vem do Derek. Ele pergunta, hoje em dia o segmento de incorporação está focado no estado de São Paulo. Há projetos de expansão para outros estados? Se sim, quais seriam? Derek, a resposta aqui é não. A gente está focado realmente em São Paulo. Depois tem uma pergunta do William Carvalho, perguntando se há previsão para pagamento de dividendos. William, a questão do pagamento de dividendos ela vai ser objeto da proposta da administração para a Assembleia, e esse documento é um documento que no transcorrer dos próximos dias ele vai ser arquivado, então ali a gente vai expor essa estratégia aí para os dividendos. Eu vou devolver aqui para a operadora. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Tiago Oliveira para considerações finais. Vou terminar, talvez sendo um pouco repetitivo da forma como eu comecei, mas com uma mensagem de profundo respeito e reconhecimento aí pelo trabalho maravilhoso que o time fez durante o ano de 2019, pelo apoio sem tamanho que nós recebemos dos acionistas, de uma base de acionistas que é crescente, que traz para cada um de nós aqui na empresa a responsabilidade de estar tomando conta do dinheiro de 51 mil famílias e cuidando também da geração de quase 3 mil empregos diretos que a empresa tem nesse momento. Não poderia deixar de agradecer aos clientes, para quem a gente tem canalizado aí toda a nossa energia para seguir entregando negócios únicos, e os nossos parceiros de negócio, que também nos apoiam para fazer tudo isso que a gente fez.
Meu agradecimento a todos vocês por essa última hora que a gente passou aqui na conferência. E se algum de vocês tiver perguntas que por acaso não foram respondidas durante a teleconferência ao vivo, a gente sabe que muita gente escuta depois o replay. O time de relação com investidores da JHSF está à disposição. Ele pode ser acessado ou pelo telefone 011 3702 5473 ou pelo e-mail ri@jhsf.com.br. E aqueles que tiverem o desejo também de estar mais perto acompanhando as operações, fica o convite para vir nos visitar. As portas da JHSF estão abertas para vocês e a gente vai recebê-los com o maior respeito aqui e carinho. Um bom final de semana a todos. A teleconferência da JHSF Participações está encerrada. Gostaríamos de agradecer a participação de todos e tenham uma boa tarde.